Aleluia, aleluia. Você vai fechar seus olhos e adorar o nome do Senhor. Meu Deus! Glória a Deus. Glória a Deus! Deus o Espírito Santo da verdade. Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Deus! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grande Deus. Aleluia. Meu Deus! Glória a Deus. Amo, Senhor. Obrigado por este dia, Jesus. Obrigado pelas lutas que eu tenho passado, toda a igreja. Aleluia. Santo Deus! Não pode ainda. Canta, igreja. Se não tem motivos pra cantar, adora esse Deus e morre. Mas não adoro
estender a sua mão abençoada para cá. Deus Santo. É uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que nós pregamos, nós somos cobrados. Oh Deus, é por isso que o Senhor, aleluia, tem cobrado de muita gente. Sim, Deus. Grande Deus, eu quero apresentar a tua igreja, Pai. Sim, Deus. Eu quero apresentar o teu povo, o teu escolhido, a tua igreja, a tua eleita, Pai. Ó Deus, nesta noite, ó Pai, eles vieram ver a tua palavra. Fala conosco, tem falado através dos louvores. Deus. Meu Deus, muito obrigado, Jesus. Meu Deus, eu apresento a vida do teu servo, Pai. Meu Deus, cobre ele com teu sangue, guarda, livra de todo mal. Meu Deus, de toda cilada do adversário. Enquanto ele prega, Jesus, vai batalhando no espiritual, sendo a vitória deste homem. Por isso, meu Pai, toma a vida dele em tuas mãos, meu Pai. E eu entrego esta responsabilidade na mão dele. Meu Deus, a tua palavra para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus. Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dar graças a Deus, primeiramente, porque Deus é misericordioso. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Falar de Jesus é uma tarefa que ela foi dada a todos nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque uma vez que Cristo nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor nos está fazendo, nos está discipulando. Louvado seja o nome do Senhor. E a tarefa da igreja é transmitir a mensagem de salvação para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós olharmos, se formos olharmos para de onde Deus nos tirou, isso já era motivo suficiente para o adorarmos e glorificarmos o seu Deus Santo nome. Só quem reconhece, irmãos, só quem reconhece o que Deus fez na sua vida, glorifica Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se fecharmos os nossos olhos e colocarmos a nossa mente em Deus, nós vamos sentir a tamanha responsabilidade que Ele nos dá. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, eu tenho certeza que Deus já falou seu coração. Deus já falou meu coração. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos estar atentos, pois vivemos os últimos dias. Louvado seja o nome do Senhor. E este tempo é o tempo em que temos que tomar a nossa decisão e escolhermos de que lado ficaremos. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Deus, eu tenho certeza que já escolheu de que lado vai ficar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque os dias são difíceis e as tarefas têm se tornado mais difíceis para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o tempo de nós testemunharmos do amor de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a nossa vida, nós sabemos que não é fácil, principalmente como povo de Deus. Jesus em sua palavra disse que teríamos aflições. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E muita gente sendo enganada hoje, irmãos, porque em alguns lugares eles estão prometendo o Cristo que os judeus esperavam na época de Jesus. O Cristo que o povo que vivia oprimido pelos romanos estava esperando. Eles aguardavam um Cristo glorioso. Eles aguardavam um rei que via bani-los do sofrimento. Mas eles estavam com seus sentimentos cegos. Eles estavam com a sua mente voltada para algo que não tinha nada a ver com o nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele é Deus dos oprimidos, dos fracos, daqueles que não têm capacidade, e aí Ele transforma. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus em sua palavra disse que Ele vinha para os doentes. Louvado seja Deus. E Ele é o mesmo ontem, hoje
e será para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus não mudou. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tanto é que a sua palavra diz que aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, não é aquele que é humilhado pelos outros, não, é aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O menor é o maior. Aquele que quer ser o grande tem que ser servo do menor. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz que as coisas de Deus são loucura para este mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente servindo a Deus em busca de prosperidade. Tem muita gente servindo a Deus em busca de um bem-estar. Mas na verdade o Senhor nos chamou. Foi para servi-lo. Foi para sermos servos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nesta noite, o Senhor nos trouxe aqui para que nós mais uma vez viéssemos cultuar o seu santo nome. Louvado seja Deus. E hoje é um dia de festa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho certeza que se no seu coração você chegou aqui abatido, se você chegou aqui com uma causa que pareça impossível, saiba que o nosso Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é o Deus eterno. Ele é aquele que julga, é aquele que justifica. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. O dedo do mundo está apontado para você, eu tenho certeza. Mas saiba que a Bíblia diz que quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? Porque a Bíblia diz que é Deus que justifica. Louvado seja o nome do Senhor. E se o Senhor te justifica, não existe Satanás para te acusar. Louvado seja Deus. Ele lembra do seu passado, mas Deus está apontando para um futuro brilhante. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que tem promessa tem certeza disso e não desiste. Louvado seja Deus. Mas os dias de hoje, eu quero dar ênfase na palavra que a Bíblia diz, aonde Jesus ordena: orai e vigiai. Louvado seja o nome do Senhor. Duas palavras de grandes significados para a igreja hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes, irmãos, Cristo nos chama, mas nos chama para o arrependimento, para o quebrantamento. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia a Deus. Nos tempos antigos, quando os sacerdotes iam oferecer o sacrifício, eles iam para entrar na presença de Deus, mas era necessário ter o sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Porque era necessário que algo morresse ali. Louvado seja o nome do Senhor. E o próprio Paulo, ele nos aconselha a todos os dias nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu tenho certeza que aqui tem uma igreja que se consagra a Deus, que aqui é uma igreja que ora, que aqui tem uma igreja que busca. Louvado seja o nome do Senhor. E o mundo não vai desistir. Por que temos que desistir? O mundo não vai desistir de querer te derrubar. O inimigo da tua alma, ele só vai parar quando você descer a sepultura. Enquanto você tiver vida, ele vai te perseguir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a própria palavra de Deus diz que ele não fica ao redor, ele fica ao derredor, porque ao nosso redor existe a proteção do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E muitos se enganam, achando que servir a Deus são só rosas. Mas toda rosa traz consigo um espinho. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. E é aí que muitos não querem aceitar. Muitos acham que porque servem a Deus não tem que estar passando por determinadas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes tem gente que por falta de um emprego diz que é maldição do diabo. Às vezes tem pessoas que estão enfermas. E muitas das vezes, irmão, não são coisas do maligno, não. Você tem que colocar o seu joelho em oração e aprender, e entender o tratar de Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus, ele é um Deus que ele sempre surpreende. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E cada história aqui tem uma diferença, mas existem muitas coisas em comum. Louvado seja Deus. Todas elas nos trouxeram para os pés do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se engrandeça. Engrandeça o nome de Deus. Porque quando nós nos colocamos à frente, falhamos. Mas em tudo, Deus tem que estar em primeiro lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o nosso Salvador, único e suficiente, Ele que desceu da glória dos altos céus e passou por coisas que muitos não querem passar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Tudo por aqueles que nele creem. Quantos são os que creem em Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. Pois saiba que você entrou no plano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê, você já entrou no plano. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero compartilhar o versículo da palavra de Deus, para não ficar só nas minhas palavras, em Marcos, capítulo 6. Louvado seja Deus. Para nós lermos uma palavra a respeito do nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 6. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus foi um homem que sofreu aflições. Louvado seja Deus. Gostaria de convidar a igreja para nós lermos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo. Amém? Saindo daí, Jesus foi para a sua terra e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ouvintes ficavam admirados, dizendo: de onde lhe vem tudo isso? E que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres realizados por suas mãos? Este não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E suas irmãs não vivem aqui entre nós? E se escandalizavam por causa dele. E Jesus lhes dizia: um profeta só é desprezado em sua terra, entre seus parentes e em sua casa. E não conseguia fazer aí nenhum milagre. Curou apenas alguns doentes, impondo as mãos sobre eles, e admirava-se da falta de fé que eles tinham. Jesus percorria os vilarejos vizinhos ensinando. Então chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2. E deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Ordenou que não levasse nada pelo caminho, a não ser um bastão apenas. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro no cinto. Que calçassem sandálias, mas não vestissem 2 túnicas. Jesus lhe dizia: seja qual for a casa onde vocês entrarem, fiquem nela até partir do lugar. E se em algum lugar não receberem, nem escutarem vocês, saiam daí, sacudindo o pó dos pés, como testemunho contra eles. Louvado seja o nome do Senhor. E eles, partindo, pregavam para que mudassem de vida. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleo e os curava. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus. A epígrafe desse texto diz que Jesus é rejeitado em Nazaré. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Essa palavra fala de rejeição. Quantos de nós não foram rejeitados? Muitos. Louvado seja o nome do Senhor. Santo. Muitas das vezes somos tratados com Aleluia, indiferença, difamados,
Deus Santo. Louvado seja o nome. Mas essa é a característica do cristão. Bendito seja Deus. A gente vê que Jesus, por onde passava, fazia milagres, curas, prodígios. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de Jesus ir para Nazaré, Jesus havia ressuscitado uma criança, curado uma mulher, a famosa passagem da mulher do fluxo de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. E aí Jesus resolve dar uma passada lá na cidade dele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se nós ouvíssemos alguém dizendo o que eu acabei de falar, que Jesus resolveu ir na cidade dele, nós imaginamos que Jesus, por ter feito curas, muitos milagres antes de resolver ir em Nazaré, a gente imagina as pessoas de sua cidade fazendo uma festa para ele. Lá vem Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá vem o nosso Jesus, o filho de José. Ele já fez muita cura em outra cidade, agora ele está vindo para cá. Vamos organizar uma festa. Mas não é bem desse jeito. Não foi assim. Louvado seja o nome do Senhor. Seus próprios parentes, as pessoas que o conheciam, e eles testemunharam que Jesus chega no sábado e vai para a sinagoga ensinar, como era de costume dos judeus. E a gente sabe que Jesus, quando abria a boca, as pessoas fitavam os olhos nele, porque em Jesus havia a virtude do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E muitos se admiravam. Por que não dizer todos que o ouviam? Louvado seja o nome do Senhor. Era o Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Deus! E eles viram Jesus fazendo os milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi como muitos achavam que seria. Talvez os discípulos, conversando entre si, até se animaram quando perceberam que Jesus ia para a cidade natal dele. Mas lá eles rejeitaram o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E como eu dissera antes, o povo naquele tempo esperava uma promessa, o cumprimento da promessa, segundo dissera o profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Eles haviam visto o cumprimento da promessa em João Batista, que aparece anunciando Jesus, preparando o caminho, dizendo: convertei-vos e arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E na abertura deste evangelho, nós vemos que Jesus é o Messias, Filho de Deus. Mas aqui não basta saber quem é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Inclusive é possível ter dele uma compreensão inadequada, mesmo com afirmações corretas. Aleluia, Deus. A seu respeito. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus falava a respeito das características de Jesus. E isso nos mostra quando um dos discípulos vai chamar o seu irmão, ele diz: venha, achamos o Mestre. Louvado seja o nome do Senhor. Então as características de Jesus eram visíveis, de que ele era o Messias. Mas a incredulidade do povo fez com que eles se tornassem cegos. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Irmãos, amada igreja, quando nos tornamos negligentes, quando nós desobedecemos a nossa liderança, quando nós nos omitimos de orar, de
de ler a palavra, Deus é há esse louvado. resultado. A nossa mente vai ficando cega, porque alguém se encarrega de fazer isso. Mas para a glória de Deus, eu tenho certeza que aqui são pessoas de oração, porque essa igreja é uma igreja que ora, Aleluia. é uma igreja que Deus. busca, porque está de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitas igrejas, irmãos, que estão deixando os costumes. Louvado seja o nome do Senhor. Que estão mudando o evangelho. Que estão substituindo os louvores e a adoração a Deus. E nós estamos claramente vendo as consequências. E é mais ainda triste porque a palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriaria. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro que no início da minha carreira cristã, quando aceitei Jesus, eu me lembro da recepção que tive. Eu me lembro da assistência que eu tive. Eles iam buscar em casa. E muitas das vezes, eu como novo convertido, eles iam buscar para evangelizar.